Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças de sequências. Antes de mais nada, peço aqui para você já curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que são os passos mais importantes, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você seguir e compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias envolvendo o mundo das séries, dos filmes, também tem espaço para games, livros, cobertura de eventos, críticas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Antes de falar especificamente sobre os tipos de sequência, vamos entender um pouco melhor sobre o que é uma sequência. Uma sequência é um trabalho literário, cinematográfico, teatral, televisivo, musical e próprio videogame que continua uma história ou expande uma narrativa anterior. Uma sequência trabalha com eventos ambientados em um mesmo universo, e para isso precisa ser de forma cronológica e, em muitos casos, utiliza elementos como personagens e ambientações que já foram apresentadas novamente anteriormente. Na maioria das vezes, as sequências são produzidas para o mesmo tipo de mídia que ela foi realizada anteriormente. Porém, há aquelas que acabam mudando, né, por diversos motivos. A Disney fez muito disso com sequências de filmes animados, principalmente ali da década de 1990. Eu lembro que, e até antes, né, porque Cinderela tem 2 sequências que foram lançadas diretamente em vídeo, por exemplo. Pequena Sereia tem 2 sequências que foram lançadas também diretamente em vídeo. Aliás, as da Cinderela são muito boas. Rei Leão ganhou 2 sequências diretamente em vídeo. Mulan teve Mulan 2, também lançada diretamente em vídeo. Aladdin teve a série animada, né, que continuou a história até chegar em Aladdin e os 40 Ladrões, que era o filme final, por assim dizer, mas que se continuou através de uma série animada para depois ser um filme lançado diretamente em vídeo, né, que naquela época era aquela que era lançado diretamente para a casa, né? O que seria hoje diretamente no streaming e não ir para os cinemas para ficar naquela janela para depois ser exibido na TV para depois chegar na mídia física. Hoje, anteriormente era diretamente em vídeo, né? Direct on video era exatamente ser produzido para ser um VHS, ser produzido para virar um DVD, né? Diretamente antes de até mesmo passar na programação de uma emissora de TV a cabo. Mas então vamos mergulhar agora no que são as sequências. A forma mais comum é aquela que continua diretamente a história do projeto anterior. Geralmente se expande um arco narrativo, trazendo novos conflitos para os personagens principais, mas continuando aquela história anterior sem ter uma pausa tão grandiosa entre as 2 produções. Esse tipo de sequência é chamada de sequência direta, e entre produções que a gente pode chamar que são dessas, são a primeira trilogia de Star Wars, a Matrix, os 3 primeiros filmes, é uma sequência um pouco mais direta, os primeiros filmes da franquia Halloween, principalmente Halloween 2, né, que é a sequência direta de Halloween, e até mesmo Homem-Aranha, além do Aranhaverso, que vai chegar somente em 2027 nos cinemas, mas vai ser uma sequência direta de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Outro tipo de sequência é uma prequel, né, um prelúdio. É aquela história que acontece antes dos acontecimentos do primeiro filme ou de um outro filme lançado. E aí a gente pode mencionar exatamente a segunda trilogia de Star Wars, Better Call Saul, que é ambientado antes dos acontecimentos de Breaking Bad. E também tem aquelas prequel spin-offs, né, que são os prelúdios derivados, quando não faz parte total daquele arco narrativo principal, mas ainda assim acaba sendo ambientado nesse universo. Furiosa, uma história Mad Max, é o exemplo, e também Gato de Botas, que é um prequel spin-off de Shrek, né? Pelo menos o primeiro filme. O segundo já é uma outra situação. Atualmente, alguns críticos, alguns especialistas um pouco mais aprofundados de seriados e também de filmes, coloca também uma mid-quel, né, que é aquela sequência intermediária.
E ela possui duas definições. Uma é uma obra ambientada entre o trabalho original e uma continuação direta. Exemplo disso é Rogue One, Bailarina e Alien Romulus. E também aquelas que focam em eventos dentro da cronologia apresentada anteriormente. Exemplo disso é o filme Viúva Negra, de 2021. Atualmente, a gente está vivendo um boom de sequências legados, que é o próximo tipo de sequência que eu vou falar por aqui. Muitas vezes elas são a busca pela validação da nostalgia, trazendo esses elementos para apaziguar ânimos, né, mas para abraçar conforto, para trazer conforto para algumas gerações. Obras desse tipo, elas seguem a continuidade de trabalhos originais, mas ambientadas anos depois, muitos anos depois, focando em personagens novos, personagens se ainda estiverem vivos alguns deles, em personagens já estabelecidos anteriormente, ou esses personagens que apareceram antes podem ser mencionados de alguma forma dentro do enredo, né? Desde que faça sentido, mas ainda está ambientado naquele universo fechado. Exemplo disso está Cobra Kai, Blade Runner 2049, Top Gun Maverick, Indiana Jones e a Caveira de Cristal, e o mais recente também, o novo, Corra que a Polícia Vem Aí, e também Uma Sexta-feira Mais Louca Linda, que também estreou recentemente, né, em agosto, nos cinemas mundiais. A gente também pode mencionar umas sequências solitárias, que nada mais é do que as stand-alones, né, as famosas stand-alones. Essas produções fazem parte desse universo anterior, já estabelecido, já bem construído, às vezes, mas eles não têm uma ligação direta com personagens que já apareceram antes. E aí o caso, por exemplo, pode ser Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, Twisters, que foi lançado ano passado, e mais recentemente, em julho, foi lançado Jurassic World Recomeço, e ele é uma sequência standalone de Jurassic World e também do universo total de Jurassic Park. Há também aqueles projetos que são uma sequência, mas que acabam resetando, né? Acabam fazendo um reboot, mini rebootzinho, envolvendo projetos anteriores. Caso de O Esquadrão Suicida, lançado em 2021, dirigido pelo James Gunn, que acabou apagando parte da narrativa do filme de 2016, ao mesmo tempo que aproveitou alguns personagens que ali já estavam. E antes de falar sobre o último tipo de sequência, tem mais uma que é preciso mencionar, que eu estou falando de uma sequência espiritual. Esse tipo de sequência é aquele inspirado em um projeto anterior, mas não é algo direto, não é algo completamente dentro daquele universo de alguma forma. E o principal exemplo disso é Superman: O Retorno, que foi lançado em 2006, que era para ser uma sequência espiritual, né? Que é para ser uma sequência espiritual dos filmes estrelados pelo Christopher Reeve lá na década de 70 e de 80. E por fim, para encerrar esse capítulo envolvendo sequências, existem aqueles que são umas sequências paralelas. É aquela história que acontece no mesmo momento que a história anterior, que alguma história anterior, né? Que é um arco anterior. Rei Leão 1,5, que é um dos filmes lançados diretamente em vídeo, que é uma sequência de Rei Leão, né, que seria o Rei Leão 3, que conta a história ali de Timão e Pumba até conhecerem Simba e um pouco da trajetória deles paralelamente ao Simba, ali no final do Rei Leão. E, obviamente, né, o início do universo Marvel. Por quê? O Incrível Hulk de 2008, Homem de Ferro 2 e de 2010 e Thor de 2011, todos se passam na mesma linha temporal real, né? Nessa mesma história narrativa, os acontecimentos dos três estão acontecendo simultaneamente. O enredo dos três filmes, então, para deixar um pouco mais, né, mais simples. Os eventos, toda a premissa dos três filmes, né, toda a história desses três filmes acontecem de forma simultânea. Porém, cada um em um espaço, em um momento diferente, lançados em momentos diferentes do universo cinematográfico da Marvel. E, obviamente, essas histórias acabam se cruzando porque a gente tem ali
cenas pós-créditos, as cenas durante os créditos, as cenas finais, que acabam montando esse quebra-cabeça para falar que estão todos interligados, mas principalmente que as histórias aconteceram no mesmo período de tempo, né? No mesmo momento ali do que aconteceu na história do MCU. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, estão todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados. Também tem espaço para filmes, literatura, música, games. Também tem espaço para críticas, cobertura de eventos e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!